Oi, gente, vamos iniciar mais um dia. Espero que você esteja indo bem, né? Vamos iniciar uma nova semana aí e um novo mês de fevereiro está sendo iniciado, né? Que ótimo! Agora vamos, né, pedir aqui a sabedoria do Senhor, vamos ouvir o que o Senhor tem a tratar conosco e então evoluir, né? Então vamos abrir em Romanos 8, versículo 9, que diz assim: Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Temos três afirmações aqui, né? Na verdade, três afirmações, que uma é mais para uma indagação. Vamos lá. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. O que isso significa? Bom, quando a gente vive, né, de acordo com a natureza humana, a gente segue os nossos instintos. Então, quando a gente segue, né, aquilo que a nossa natureza humana fala, de, por exemplo, realizar os desejos da carne, né, de satisfazer os prazeres da carne, exemplo, o pessoal está indo para uma festa, qual é o desejo da sua carne? E também, porque o pessoal está indo para a festa, porque parece que vai ser algo irado, maneiro, e você quer estar lá, e você quer curtir o momento. Vamos supor que tenha bebidas alcoólicas e a sua carne quer beber de tudo um pouco para que você possa, por um momento, se desligar, né, da terra e apenas curtir de forma, eu não sei, eu nunca bebi assim para saber como é a sensação, né? Mas vamos supor, se divertir ali loucamente, curtir o momento por inteiro, sem ficar se preocupando com seus problemas, ou se preocupando, mas com uma sensação diferente. Vamos dizer que seja isso. Ou se não, você só queria ser livre no seu namoro, não ter que esperar a pessoa certa, a sua carne só quer ver uma pessoa atraente que satisfaça, né, aquilo que te agrada aos olhos, e aí você ir para os finalmente, porque você quer realizar o seu desejo sexual. Então, isso é um exemplo de quem vive de acordo com a natureza humana. Mas temos a outra afirmativa aqui. Então, primeiro, então, tô falando o quê? Não viva dessa forma. Não viva de acordo com a natureza humana, né? Citei alguns exemplos para que você entenda o que de fato é a natureza humana. Vamos seguindo aqui. Na segunda afirmação, que parece uma indagação, diz assim: mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Então a gente deve viver de acordo com o que o Espírito de Deus deseja que a gente faça, né? Que a gente viva de acordo com o que o Espírito de Deus deseja. Então, como o Espírito de Deus deseja que a gente viva? Aliás, qual é a vontade do Espírito de Deus? Primeiro, que a gente viva como Jesus viveu aqui na Terra. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, gente. Jesus, em algum momento, foi curtir uma baladinha com um monte de gente do mundo? Jesus, em algum momento, foi se encher de bebidas alcoólicas para só curtir a vida? Jesus, em algum momento, teve um relacionamento? Jesus teve relacionamento nenhum, né? Então, se Jesus também tivesse tido um relacionamento, ele também não teria ido para os finalmente, né? Porque ele não pode ir contra o que ele diz, que os finalmente é para quem que é casado, né? Então, você não é casado, não vá para os finalmente. Enfim, então Jesus ele também não faria isso, porque ele não pode ser hipócrita, ele não tem como, não faz parte da personalidade dele, não faz parte de quem ele é. Então, se a vontade do Espírito é que vivamos de acordo com o que o Espírito deseja, de acordo com a vida que Jesus viveu, então precisamos seguir a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina? Se a gente for olhar para os 10 mandamentos, temos uma lista de regras, né, de certa forma, que a gente não deve quebrar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, honrar o pai e a mãe, e não matar, não roubar, etc. Tem muitos outros, né? Tipo, não seja invejoso, não seja orgulhoso, não seja avarento. Então, a gente tem muitas advertências na Bíblia que nos ajudam a entender qual é a vontade do Senhor, né? Como a gente deve viver. Então, quando a gente tiver uma dúvida sobre o que a gente deve fazer ou o que a gente não deve, é simples. Vai ler a Bíblia. Quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai entendendo como de fato é uma vida guiada pelo Espírito Santo. O que de fato o Espírito, né, faz
onde ele faz a diferença. Ele faz diferença em tudo. Do jeito que a gente se veste, do jeito que a gente fala, do jeito como a gente trata o outro, tudo vai mudando aos poucos. Não é uma mudança repentina, tipo, de uma hora para outra, você mudou tudo. Não é assim, não é como se a gente tivesse sido fabricado novamente. Mas sim como um processo, onde melhora um pouquinho aqui, melhora um pouquinho ali, e aí um dia você vai estar, né, assim cremos que um dia estaremos bem, né, talvez só no céu mesmo, com os novos corpos glorificados. Enfim, então a gente tem que ter isso em nossa mente. A gente não vai conseguir melhorar tudo de uma vez, mas aos poucos. E o importante é não desistir, o importante é não se entregar aos desejos da nossa carne. Vamos continuar agora para a parte 3, que diz assim: quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Então, não podemos dizer que somos de Deus se não temos o Espírito de Cristo. E como é que tem o Espírito de Cristo? A partir do momento que a gente aceita Jesus, convidamos Jesus para morar em nós, e assim o Espírito Santo faz morada dentro de nós, no templo que há em nós, o templo do Espírito Santo. Mas não quer dizer que todos tenham o templo do Espírito Santo. Tem o templo que não é do Espírito Santo, que é o de Satanás mesmo. Qual é o templo do Espírito Santo? Aquele que está limpo, aquele cujo dono pratica aquilo que a Bíblia fala, cujo dono se afasta do pecado para manter o templo limpo. Porque o Espírito Santo não habita onde tem sujeira, não habita onde tem pecado. Ele sente repúdio do pecado. Então ele não vai ficar onde está cheio do pecado. O Espírito Santo ele vem justamente para limpar e morar e edificar. Mas o que acontece? Quando uma pessoa decide viver inteiramente dos desejos, viver inteiramente dos prazeres, o que vai acontecer? O templo vai estar sempre sujo. E ali nunca vai habitar o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai habitar naquele local. Porque não faz parte de quem ele é. Ele não pode se contradizer. Eu sou a própria santidade, mas vou morar na imundícia? Não, isso não acontece. Então não adianta você fazer tudo errado e dizer que o Espírito Santo está dentro de você, porque ele se retira. Eu posso estar bem com Deus agora, mas se eu decidir viver uma vida de pecado, Deus me livre em nome de Jesus, o Espírito Santo vai sair dentro de mim. Por quê? Porque ele não vai ficar em um local de trevas. A luz e as trevas não se misturam. Então ele não vai contra a própria natureza para continuar ali. Não vai. Isso é ilusão, né? As pessoas querem dizer, o Espírito de Deus já mora em mim. A pessoa tá ali toda atribulada, vivendo do jeito que o diabo quer mesmo, e aí fala que o Espírito de Deus está dentro dela. Gente, esses temas são duros, mas são as verdades que temos para hoje. E, seguindo aqui, gente, como é uma vida com o Espírito Santo, né? Primeiro, o que mais impacta mesmo, gente, é o domínio próprio. Sabe, quando você está ali no controle de forma racional das suas decisões, porque Deus não vai decidir por você, né? Mas você vai tomar suas próprias decisões. Exemplo, você tem 2 caminhos a seguir. Hoje você tem a opção de ir para uma festa ou de ir para o culto. E você racionalmente vai falar, Deus não se agradaria de que eu fosse para uma festa e não fosse para o culto. Então hoje eu vou para o culto. Ou você tem a opção de ficar 10 horas de relógio mexendo no celular, ou de intercalar o tempo entre o celular e ler a Bíblia. Então você sabiamente vai escolher ler a Bíblia e mexer no celular. Você não precisa sair abrindo mão de tudo, é só saber conciliar as coisas e não deixar de fazer aquilo que é importante. Então isso é um exemplo de domínio próprio, a gente domina as nossas necessidades, a gente vai controlar, a gente vai equilibrar, sabe? A gente vai saber, olha, isso aqui não vai agradar a Deus, mas eu escolho, de forma racional, aquilo que vai agradar a Deus. Isso é domínio próprio, você saber o que Deus quer e você fazer, você abrir mão da sua vontade para você fazer aquilo que vai agradar a Deus. E também, o domínio próprio nos leva a ter menos reação e mais ação, nos impedindo de agir de forma totalmente emocional e desequilibrada. Por quê? Quando a gente reage mais, a gente fica naquele, como posso dizer, acontece alguma coisa ruim. Então, tudo que eu fizer naquele momento vai ser refletindo aquilo que foi de ruim. Isso é reagir de acordo com o que a vida tá acontecendo. O que está acontecendo com a vida ali, eu vou reagindo, vou seguindo conforme a música, um exemplo, né? Hoje, alguém me estressou muito, então eu vou despejar minha raiva em alguém. Eu vou bater em alguém. Entende isso? Então, a gente vive de forma muito reativa quando a gente não tem o domínio próprio. A gente reage ao que vem, mas
Quem tem o domínio próprio não reage. Ele escolhe e age. Ele pensa e age. Ele planeja e age. Porque o domínio próprio está exatamente em você ser calmo, paciente e sábio. Porque quando você é calmo, você vai aguardar a emoção passar. Aí você vai ser o quê? Calmo e sábio. E qual é o outro? Calmo. Uai. Enfim, eu esqueci qual foi o outro que eu acabei de falar e não dá pra olhar no vídeo. Calmo. Calmo e paciente? Será mesmo que eu falei uma besteira dessa? Calmo e paciente? Enfim, gente. Então, a gente vai ser calmo. E aí a gente vai esperar a poeira baixar, o sangue esfriar. Vamos pensar. Porque a gente precisa refletir o que acabou de acontecer. Para não sair reagindo de qualquer forma. Porque a gente precisa vigiar a forma como a gente age. E a gente vai pensar direitinho o que é melhor fazer depois desse acontecimento, desse fato. E aí sim a gente vai tomar uma decisão. Então a gente vai ser calmos, vamos refletir sobre o que aconteceu e vamos escolher o que vamos fazer, né? O que vamos fazer em resposta daquilo, para resolver aquilo. E quando a gente segue esses passos, a gente não age por impulso, a gente não age de forma reativa e a gente vai evitar muitos conflitos, muitos. Então o conselho de hoje é exatamente esse: que o Espírito de Deus possa habitar em você, que você possa fugir do pecado, para que o Espírito Santo possa estar habitando em você, que você ouça os conselhos que o Espírito Santo te dá, seja calmo, cauteloso, prudente e então escolha com sabedoria. É aquilo que você deve fazer, aquilo que você irá fazer, a forma como você irá agir. E então, gente, vai dar tudo certo. Dessa forma, se a gente seguir a vida assim, olha, por mais que você não seja um cristão, você ainda deve ser assim. Porque isso vai te livrar de muitos problemas, gente. Ficar reagindo de forma impulsiva pode acabar com tudo. Você pode perder o emprego, você pode, né, ferir a sua imagem, né? As pessoas podem começar a te desrespeitar por conta de uma atitude feia que você teve. Então você vai perdendo sua credibilidade quando você age de forma impulsiva. Então vamos pensar antes de agir, raciocina, reflete aí e então decida o que você vai fazer antes de fazer qualquer coisa, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Agradeço por ter assistido até aqui e até amanhã.